vou conversar com o Lula. Lula, venha pra cá. Fala a verdade, você não gostaria de cantar como Calbi? Hein? Sinceramente, Que vozeirão, hein? Não, beleza? Mas pior é que o Calbi ainda tá um jovem que não. Eu era menino, já o Calbi já era famoso. Deixa de ser mentiroso, Zô. Verdade. Eu tenho 51 anos de idade. Então, eu tenho 58, 59, eu tenho 59. E ele não era... E ele não envelhece? Não, não envelhece. Mas eu acho que ele é mais moço que a gente, não é não? Olha, eu não sei, acho que de espírito sim, porque ele tá... Bom, ele tá tem com a corda cara toda. de menino, né? Cara de um vozeirão. É impressionante. Eu quando via o Calbi na televisão, eu não acreditava que ele estava tão novo assim. Agora, vendo ao vivo, ele precisa ensinar para nós aí Tá a inteiro. receita. Mas você era menino e o Calbi já era Era sucesso. famoso, ele podia ser, ele podia... Você tinha que idade? Eu, 12. 58, eu tinha 13 anos. Em 58 você tinha 13 anos. É, então tá certo. 13 anos. Se ele tivesse 18, com 18 ele já estourou, quer dizer, 5 anos mais. Tá uma beleza. Isso, meu cara. Agora vamos falar um pouquinho do problema aí que agitou e abalou o país. Como é que você está se sentindo diante de todas essas denúncias e todo o episódio? Ô, Jô, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que eu estou participando daquele programa Câmara Escondida do Silvio Santos. Tem um programa de domingo que esconde uma câmara e entrevista. Outro dia eu vi pegarem o coitado do Ronivon. Ele estava num restaurante almoçando, chegou... Você está falando do cantor, não do deputado. É, do cantor, mas é isso mesmo, é porque o pessoal que estava entrevistando ele confundia ele com o deputado que vendeu o voto por 200. E o Ronivon foi ficando nervoso e tentava mostrar que não era, até que o cidadão lá falou, olha, você participou do Câmara Escondida do Silvio Santos. Eu me sinto assim, porque você veja, um cidadão dá uma entrevista de 6 páginas para o Jornal da Tarde, faz todas as ilações possíveis que um ser humano pode fazer, não tem uma única acusação, inclusive no teu programa, não tem uma única acusação objetiva que ele possa falar, olha, o Lula pegou o fio do cabelo do Jô. E a partir daí se monta toda uma estrutura de envolvimento no Partido dos Trabalhadores, tentando, obviamente, que esconder o que está por detrás, que era a compra de votos feita pelo governo para aprovar a tese da reeleição. Que não foi nenhum deputado de oposição que denunciou, que não foi ninguém de esquerda que denunciou, que foram os deputados que venderam os votos, que reclamaram. Não sei se você está lembrado que o deputado João Maia disse o seguinte, olha, me prometeram 400, 200 era do Serjão e 200 era do governo do Estado, mas só me deram 200, eu tomei prejuízo. E a partir daí se tira essa denúncia verdadeira, porque as pessoas que foram corrompidas denunciaram, e passa-se a fazer ilações contra o Partido dos Trabalhadores. Eu te confesso que internamente a gente fica machucado. O grande crime que eu cometi foi morar na casa de um compadre. Esse é o grande crime, na verdade é isso. Mas, tudo bem, mas além disso, o favorecimento que o compadre teve junto às prefeituras petistas. Não é verdade. Ô, Joaí, se a imprensa tivesse... Mas foi falado aqui, eu vou dizer, olha, eu vou dizer, se a aliás, imprensa eu devo tivesse... dizer que o Paulo de Tarso estava realmente arrasado com a história. Eu vou dizer para Não você, estava feliz da vida. se houvesse vontade de informar corretamente a opinião pública, Jô, e você é um homem bem informado, deve ter lido, inclusive, matérias que os jornais publicaram a semana passada, em que eu não estou pedindo para defender o PT, que as pessoas apenas digam a verdade e deixem que o leitor faça a sua avaliação. Ou seja, você tem em São Paulo e no Brasil, possivelmente 80% das cidades brasileiras que não têm capacidade de arrecadação e que contratam empresas terceirizadas para fazer essa arrecadação. Somente no estado de São Paulo você tem por volta de 85%. De todas as cidades de São Paulo, que são mais de 600 cidades, somente 93 teve 4 prefeituras do PT que contrataram empresas. Os contratos que falam dos contratos feitos sem licitação. Eu vou dizer. Primeiro que
quase todas as empresas faziam licitações, porque naquele período podia-se fazer licitações. E não tinha ele chegar e se apresentar como o amigo do Lula? Primeiro porque ele não participava do processo. Eu vou te explicar com o maior carinho isso, até porque é a primeira oportunidade que eu tenho de vir na televisão e explicar isso. A partir dessa semana é que eu vou começar a ir na televisão, porque eu fiquei esperando a quantidade de mentiras. E eu sou vítima disso já desde 82. Já panfletearam São Paulo com casa que eu morava no Morumbi, já panfletearam São Paulo com mansão que eu tinha no Guarujá, já inventaram a Miriam Cordeiro, já disseram que eu tinha túnel da minha casa de São Bernardo para ir para o Morumbi escondido, que eu era dirigente sindical, sabe, de dia, mas de noite eu ia por baixo de um túnel para o Morumbi. Quer dizer, chega um momento... Quem fez o túnel? Sabe, o Maluf ou o Jânio? Chega um momento, João, quer dizer, em que as coisas vão ficando efetivamente perigosas, ou seja, graves, e a gente tem então que tomar uma atitude. Veja, eu vou tentar te explicar o caso dessas empresas aqui, que você deve ter lido na matéria da Folha de São Paulo. Ou seja, o PT contratou 4 empresas, contratou 4 prefeituras do PT contrataram a empresa aqui em São Paulo. Uma não pagou nada, que foi Piracicaba. Santo André, o primeiro cidadão a abrir um processo contra essa empresa e suspender o contrato foi o secretário da Fazenda de Diadema em 1992. Santo André, através do corregedor da prefeitura, foi quem tomou a iniciativa de suspender o contrato também. E Santos. Então, a empresa trabalhou para 4 prefeituras do PT, uma não pagou nada, 4 suspenderam o contrato. Na verdade, esse empresário deveria estar chamando era o PT de caloteiro, porque não cumpriu o contrato que tinha firmado antes. Ou seja, e daí passa-se por cima de todas as cidades brasileiras que os jornais têm publicado fartamente que contrata a mesma empresa, agora, peraí, como se não fosse nada. Pelo que você está me Segunda dizendo, coisa. é perigoso assinar contrato com as prefeituras do PT que eles não cumprem? Veja, eu se fosse um empresário, havia um processo de perdas e danos contra a prefeitura do PT. Mas isso é um dado verídico, que está sendo inclusive investigado pelo Ministério Público. Mas por que isso aconteceu comigo? Já em 94, essa história da casa não é nova. Eu se quisesse sacanear o povo brasileiro, Jô, eu se quisesse mentir como faz a classe política brasileira, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha feito um contrato com o meu compadre, dizendo, olha, você finge que recebe aluguel, eu finge que te paga e fica tudo quito, mais uma vez enganamos o povo. Acontece que eu sou de uma terra, Jô, eu sou eu tive uma formação de berço, que quando a gente toma alguém para ser compadre da gente, é porque a gente está estendendo a família da gente para aquela pessoa. E eu fui morar na casa, eu tenho casa no bairro Assunção de São Bernardo do Campo, Rua Maria Azevedo Florencio, 273. Quando inventaram que eu morava no Morumbi, em 86, eu fiz um programa de televisão, né, para aqueles programas do partido, Jô, em que eu fiquei sentado no chão, estava com a perna quebrada, a molecada jogando bola, e a câmera só ficava filmando a minha cara e a placa. A minha cara e a placa que era para falar, o Lula mora em São Bernardo, desgraça, não mora no Morumbi. Eu não tenho nada contra quem mora no Morumbi, se eu pudesse eu morava, sabe, na melhor casa do Morumbi. Mas com túnel. Bem, de preferência com túnel para ligar a São Bernardo do Campo. E aí, qual é a ilação do cidadão que veio aqui no teu programa? Esse cidadão... Você não fala nem o nome dele, mas... Não falo, João, porque, olha, mexeram com a coisa mais sagrada que eu tenho na vida. Mas qual é o interesse dele de fazer isso? Veja, Porque ele me pareceu eu vou contar o interesse dele. Ele tem também uma biografia. Tão bem intencionado quanto a Miriam Cordeiro estava bem intencionada, quanto os companheiros dele que estavam presos. Você coloca presos. no mesmo plano? Não, veja, obviamente que eu não posso afirmar, mas obviamente que há uma coincidência histórica que a gente não pode perder de vista, João. Veja você, o governo estava encurralado pela primeira vez, o governo estava envolvido até os dentes, estava desgastado com a privatização da Vale do Rio Doce, estava desgastado com uma questão da passeata do Sem Terra, estava desgastado com uma questão da compra dos votos, tanto é que naquela semana o governo Fernando Henrique Cardoso caiu 21 pontos na pesquisa feita pelo Ibope. Tá? Por coincidência ou não, quando o Sérgio Mota embarca para Portugal, né, o Suplicy inclusive disse no jornal que ele dizia, amigos, vocês vão ver que nós vamos sair dessa encrenca e a semana que vem vocês vão ver o que vai acontecer com o Lula. Na segunda-feira aparece a matéria, que já era uma coisa que eu, como presidente do Partido dos Trabalhadores, não dei a menor atenção. Eu tinha recebido a carta do cidadão, não dei a menor atenção. Essa frase do Suplicy, você concorda que é disse-me-disse? Né? Pode ser ilações como a do cidadão. Pode ser ilações.
Obviamente que se as pessoas fazem ilações com relação a mim, eu sou obrigado a fazer ilações também com relação aos outros. A coincidência, o dado concreto é que na semana que saiu a denúncia contra o PT, aí aparece o Sérgio Mota só em Portugal, olhando imagem de Fátima, imagem de Lourdes, imagem não sei das quantas, e o PT carregando a cruz aqui de denúncias que o Ministério Público tudo na já área está religiosa, investigando. né? O Calvário Ô, Jô, esse tipo de coisa, eu digo para os meus companheiros do PT o seguinte: eu fui ferido na única coisa que eu dou importância na minha vida. Eu sou filho de uma mãe que morreu com 64 anos de idade sem aprender a fazer um O com um copo. A única coisa que a minha mãe dizia: criou 8 filhos, né? Criou 8 filhos, nenhum virou bandido nesse país, todos. Ela casou e criou. E o único valor que ela dava era o seguinte: ó, meu filho, vocês não percam o direito de andar de cabeça erguida. E esse valor, Jô, é o que fez com que em apenas 15 anos nós criássemos a maior central sindical deste país, que nós criássemos o maior partido político da história da esquerda em toda a América Latina. E obviamente que eu não vou permitir que nenhum nem vários cidadãos venham a jogar a coisa que eu tenho mais valor na lama. Eu, inclusive, não vou fazer um movimento qualquer para provar a minha inocência. Os acusadores que falaram bobagem é que vão ter que provar. Agora, deixa eu contar um dado para você. Eu estou em casa sexta-feira da semana retrasada à noite. Aí me liga a assessora de imprensa do PT e diz o seguinte: ô Lula, o Jornal da Tarde vai publicar a matéria dizendo que o sindicato pagou a tua casa. Era uma coisa tão absurda, mas como você estava no campo das coisas absurdas, eu falei: vai ver que o sindicato comprou tua casa para mim, eu não sei. Aí comecei a procurar o recibo do apartamento que eu tinha comprado. 3h30 da manhã nós fomos achar. Aí eu vou conversar com o jornalista, isso só na segunda-feira, porque sábado e domingo não funciona. Aí começa o disse que disse. Aí eu pensei que disse, mas não disse que não era do sindicato, que era do PT, que não era do PT, que era não sei de quem. O que eu tenho que fazer agora, João? O jornalista falou: Lula, mostra o recibo para mim. Eu falei: não, eu não vou mostrar. Não é eu que tenho que provar que eu sou inocente, é você que vai ter que provar que eu sou culpado. Eu vou agora utilizar tudo que eu tenho direito a nível de justiça, e você é que vai ter que, na frente do juiz, mostrar cadê o cheque do sindicato, cadê o cheque do PT, porque senão qualquer cidadão diz qualquer asneira contra você, contra mim, contra qualquer um, e aí você é que tem que sair provando de que não é. O ônus da prova é de quem acusa. E eu digo para você, eu acho que o cidadão que esquentou a matéria, que deu toda essa confusão toda, esse cidadão, na minha opinião, também é ilação da minha parte, esse cidadão está a serviço, do governo que quis se livrar. Agora, Lula, agora o tempo é que vai se encarregar disso. Deixa eu te perguntar. Essa aqui é minha? Claro. É água. Se você quer outra coisa... Vão dizer que eu estou comprometido com você aqui, tomando água. Ô Lula, você concorda comigo que, quanto ao envolvimento do ministro Sérgio Mota, a prova é muito tênue? Inclusive pelo fato do sujeito ter dito: não, me falaram que eu ia receber 200 do governo, pelo governo estadual, e 200 vinham do Serjão, e eu só recebi 200. Não é uma prova que podem ter usado indevidamente em nome do ministro? Exatamente, mas é exatamente por isso que nós queríamos que os deputados prestassem depoimento numa CPI. Mas o deputado também não sabia, o deputado só ouviu a proposta. Não, o deputado confirmou, os deputados confirmaram durante a semana inteira. Pois é, mas digo o seguinte, porque fica uma coisa curiosa no Brasil, que é o seguinte: aparece quem comprou. Agora, quem vendeu, não aparece, não acontece nada. Não, quem vendeu foi o deputado. Que para comprar alguém... Não, mas é que... Não, aparece quem vendeu, mas quem comprou não aparece. Quem comprou o voto... O que os deputados disseram concretamente? Não apenas a fita do jornal publicado pela Folha de São Paulo, mas depois do depoimento dos deputados. Eles foram chamados e venderam os votos por R$200. A informação que eles tinham era que 200 mil vinha por conta do governo federal via Sérgio Mota e 200 mil vinha por conta do governo dos estados. No caso, me parece que era o amazonino pelo Amazonas e o governador do Acre. Isso dito pelos deputados. Dito pelos deputados, o que aconteceu? O PFL já assumiu a culpabilidade dos deputados imediatamente, tanto que expulsou eles. Foi expulsão sumária. Se é no PT, a imprensa dizia que o PT era stalinista, né? O PFL expulsou os dois. Os dois desapareceram de cena. Sérgio foi viajar, né? E aí desapareceu o assunto.
Bom, vamos voltar Nós ao queremos, assunto. nós queremos apenas investigar, Jô, só isso. Claro. Vamos voltar ao assunto aqui. Eu soube também que... Bom, primeiro que o PT está dividido por causa dessa história toda, né? Não? Não. Deixa eu contar uma coisa para você. O PT sempre foi dividido porque nós temos várias... Sim, claro, que tem o xiita, tem o moderado, tem o progressista, digamos assim. Obviamente. Mas isso não acirrou essa divisão? Não. Veja, Como é que fica você dentro do partido agora? Eu nunca tive tanta solidariedade. Aliás, eu que estava dizendo para todo mundo, disse inclusive no teu programa há um tempo atrás, que não estava querendo ser candidato a presidente da República mais, que estava afim de ser cabo eleitoral de um outro companheiro, que o partido não foi feito para que eu fosse candidato. E disse isso aqui no teu programa. É verdade. Agora, eles estão querendo me fazer candidato outra vez, que agora começa a ficar questão de honra que eu seja candidato, que é o espaço que eu vou ter para me defender. Que é o espaço que eu vou ter de igualdade de condições com eles. A presidência de honra do partido? Veja, a presidência de honra não é um cargo. Eu não sou eleito para nada. Isso foram os companheiros. Nem sei se foram os companheiros que me deram, foi a imprensa que criou esse nome. Não existe isso, presidente de honra. Não está no estatuto, não está no regimento interno. É uma figura de retórica. Eu agora fico o seguinte, essas coisas. Outro dia me telefonou uma jornalista para me contar uma historinha, Jô, que eu vou te contar porque é um minutinho só. Para ver essa história do PT, como é que é. Disse que tinha uma família que morava na beira de uma ferrovia. E toda vez que o trem passava, a porta do guarda-roupa abria. Aí a mulher chamou um carpinteiro para consertar a porta do guarda-roupa, Jô. E o carpinteiro está lá, passa o trem, a porta abre. O carpinteiro troca a chave, troca o guarda-roupa, fecha de ponta cabeça, passa o trem e a porta abre. Aí a mulher falou para o carpinteiro, meu filho, você não quer entrar dentro do guarda-roupa? E quando o trem passar, você lá de dentro, você vai ver por que a porta abre. O coitado entra, chega o marido da mulher. Aí chega o marido da mulher e começa a brigar com a mulher, revólver em punho e atira, não atira. O coitado sai e fala, meu senhor, se eu contar para o senhor que eu estava aqui aguardando o trem, o senhor vai acreditar? Então, o PT acontece o mesmo. Ou seja, vem um cidadão, levanta uma infinidade de insinuações, quando, na verdade, o único objetivo do cidadão Paulo de Tarso é explicar por que ele foi mandado embora da Prefeitura de São José dos Campos. E, aliás, a prefeita explicou na matéria da Folha de São Paulo. Ele foi mandado embora porque queria ser prefeito sem ter sido eleito. Ele foi mandado embora porque, na reunião do secretário, dizia que não tinha verba e depois chamava o secretário para dizer que tinha verba. E foi mandado embora porque ia para a rádio dar entrevista, depois da prefeita, que dizia, não estou fazendo obra porque não tem dinheiro, ele dizia, a prefeita não conhece como é que funciona a Secretaria de Finanças. Ora, se esse cidadão quer ser o prefeito, ele que escolhe uma cidade das quase 6 mil brasileiras, concorra às eleições. Foi isso. Então, ele botou na cabeça de forma obsessiva que ele foi mandado embora por uma perseguição exatamente em uma prefeitura, que a contratação dessa dita empresa foi feita no governo do PRN, ainda na mão do Joaquim Bevilacqua. Que a prefeita do PT não pagou um centavo, recorreu 2 vezes na justiça e por isso o PT está pagando o pato. Ou seja, o PT tem que responder as coisas. Agora, é verdade que o Suplicy, que o Eduardo, botou uma casa à sua disposição? Não, saiu. Isso é uma bobagem, porque quando acontece uma coisa assim, hoje uma vez, na campanha de 94... Eu já disse que pensei em morar lá em casa, o primeiro que levantou esse negócio da casa que eu morava, o primeiro que levantou foi o Maluf, em 1994. No programa do partido dele, levantou que eu morava na casa do meu compadre. Naquela época, uma empresária me ofereceu uma casa da babá dela na República do Líbano. Que a babá, essa empresária já é uma senhora, e a babá dela morava lá, morreu, tinha a casa lá, me ofereceu, eu falei, eu não posso aceitar, porque, sabe, primeiro que eu não quero mudar para São Paulo. Primeiro tem que perguntar, é no Morumbi? Porque eu não quero mudar para São Paulo também. Então, ô Jô, quer dizer, o problema da casa, na minha opinião, é o menos importante. Não sei, mas teve essa oferta do Não, Eduardo? O que o Eduardo me fez, você sabe que o Eduardo é um santo, né? O que o Eduardo me fez, ele foi dizer para mim que os filhos dele já estavam tudo crescidos e que, portanto, tinha lá, sabe, 2 quartos e uma sala que eu podia mudar com a minha família para lá, coisa que não tem nenhum sentido, Jô. Bom, gente, eu conversei aqui com o Lula. Lula, eu quero te agradecer demais a presença e dessa primeira aparição que você faz na televisão para explicar esses acontecimentos todos. Como eu já disse aqui
algumas vezes, inclusive na entrevista com o senador Pedro Simon, o PT é indiscutivelmente, quer dizer, conhecido pela integridade, pela sua integridade, pela integridade dos seus membros, em que pese, provavelmente, deve ter dentro do partido, como existem em todos os grupos, pessoas que não são tão íntegras assim. Mas, sem dúvida, o partido é uma reserva de integridade que esse país tem. Então, eu te agradeço. Deixa eu dizer uma coisa para você, João. Olha, eu agora vou tentar utilizar todos os mecanismos jurídicos, responsabilidade civil e criminalmente, tudo aquilo que nós entendermos que foi calúnia contra o Partido dos Trabalhadores. E queria dizer uma coisa para você, João. O nosso partido, quando ele foi criado, 80% das pessoas que participavam do PT na década de 80 eram meninos, meninas de 18 anos, 19 anos. Muitas vezes a gente até radicalizava porque estava todo mundo na sua iniciação política. Eu, Ju, quase fui presidente da República em 89. Não fui porque você conhece a política brasileira. Em 94 criaram o Plano Real, gastaram milhões aí para evitar. Não tem nenhum problema. A única coisa que eles não vão conseguir evitar, Ju, é o seguinte. Primeiro, eles podem me culpar de qualquer coisa nesse país, Ju. De qualquer coisa, de não gostar da barba, de não gostar do cabelo, de não gostar pelo fato que eu não tenho um diploma universitário, de não gostar... Agora, Ju, dizer neste país que eu fui corrupto algum dia, nem que eu tiver 50 anos de vida, Ju, quem acusou vai ter que provar. Eu vou continuar andando por esse país. Se o Fernando Henrique Cardoso estava com medo porque eu vou ser candidato, eu até não ia. Agora já estou colocando em dúvidas. Eu até não ia. Eles vão saber o seguinte, um pernambucano, um nordestino, cabra ruim, quando escapa de morrer, sabe, de fome, antes de completar 5 anos de idade, depois vira osso duro de roer. E eu vou continuar andando pelo Brasil, João, fazendo as pregações que eu faço, porque se eles pensam que eu estou querendo cargo, eu se quisesse teria sido ministro nesse país, eu não quis. O que eu quero, na verdade, João, é contribuir para elevar o nível de consciência político dessa meninada, porque nós passamos 23 anos subordinados ao regime militar. Por isso, quem pensa que eu vou viajar de férias para ficar escondido está enganado. Vão ter que me aturar dentro do Brasil, andando em cada cidade, em cada debate, até debater com o governo, se ele quiser. Até debater com o governo. Porque fazer o que fizeram com o Zé Rainha, nós não vamos permitir. Acusar sem provas, efetivamente a gente vai permitir. E eu, João, não tenho que provar a minha inocência, não. Os acusadores é que terão que provar a minha culpabilidade. Tá? Obrigado. Aliás, quero dizer que o Zé Rainha foi convidado para vir aqui ao programa e quero agradecer a presença do Lula. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.